Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que não aparece todo dia, o fim de um fundo imobiliário. E o fundo da vez é o Votorantim Logística, o VTLT11. Para quem é ou foi cotista dele, essa análise aqui é o mapa da mina para entender o que aconteceu com o investimento e quais são os próximos passos. Pois é, um fundo imobiliário encerrando suas atividades. Isso levanta um monte de dúvidas, né? Especialmente para quem tem cotas. Como é que esse valor final é pago? O que acontece com o capital investido? Calma, a gente vai desvendar tudo isso agora. Para organizar o nosso papo, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, vamos entender o fim do VTLT11 e as datas mais importantes. Depois, como é que a venda do único ativo dele levou a essa situação. Aí vem a parte crucial, o detalhe do pagamento. E claro, a decisão que os cotistas tomaram e, por fim, o que o investidor precisa fazer agora. Então vamos começar pelo começo, né? O que de fato está rolando? Bom, o fundo VTLT11 entrou oficialmente em processo de liquidação. Na prática, isso quer dizer o quê? Que ele vai deixar de existir e o capital vai ser todo devolvido aos investidores. E se a gente olhar a linha do tempo, dá para ver os momentos-chave. Tudo começou ali em 17 de dezembro, que foi a data usada para calcular o valor do pagamento. Logo depois, no dia 22, vieram os anúncios dos procedimentos finais. E o prazo final para fechar a conta toda? Anota aí, fim de 2025. E aqui está o número que todo cotista do VTLT11 queria saber, o valor final que vai ser pago por cada cota. R$ 90,07. Mas atenção! Esse é o valor total. A forma como ele chega no bolso do investidor tem uns detalhezinhos importantes que a gente já vai ver. Mas como é que um fundo chega a esse ponto de ser liquidado? No caso do VTLT11, a resposta é bem direta, sem rodeios. Tudo se resume à venda do seu único ativo. Vamos entender como essa negociação acabou selando o destino do fundo. Olha só que interessante. O VTRT11 era um fundo de um imóvel só, um galpão logístico lá no Paraná. E ele foi vendido para outro fundo do mesmo setor, o GGRC11. Agora, o pulo do gato está aqui, na forma de pagamento. A venda não foi quitada em dinheiro, foi paga com cotas do fundo comprador. Isso é a peça-chave para a gente entender o que os cotistas do VTLT11 vão receber. Agora sim, a parte que mais interessa para o investidor. Como é que aqueles R$ 90,07 vão parar no bolso? Como a gente viu, não é um pagamento simples, em dinheiro. Vamos abrir essa caixa e ver a composição desse valor. Essa tabela aqui deixa tudo bem mastigadinho. A maior fatia do bolo, R$ 86,26, vai vir em forma de cotas do fundo GGRC11. O restinho, que dá uns R$ 3,81, vai ser pago em dinheiro mesmo, só que dividido em duas partes, uma como rendimentos e outra como amortização. E cada uma tem uma regra de imposto diferente. E o que raios é essa tal de amortização? É simples, olha só. É a devolução de uma parte do capital que foi investido lá no começo. É diferente de rendimento, que é o lucro distribuído, sabe? A amortização é vista como um retorno do valor principal e por isso a regra de tributação também é diferente. Ela incide sobre o ganho de capital. Isso tudo leva a gente para uma pergunta bem importante, mas por que essa estrutura? Por que esse negócio? Tinha outras propostas na mesa. O que será que fez os cotistas escolherem esse modelo meio a meio, com pagamento em cotas e em dinheiro? E aí a gente chega no momento da decisão, porque os cotistas do VTLT11 não tiveram só uma opção não. Foi uma escolha estratégica mesmo entre duas ofertas bem diferentes. Vamos dar uma olhada no que estava em jogo. A comparação aqui é bem direta. Tinha uma proposta alternativa que era para pagar tudo, 100% em dinheiro. Só que o valor era menor e o prazo para receber podia levar até 12 meses. Já a proposta do GGRC11, que foi a vencedora, oferecia um valor total maior, um prazo de liquidação mais rápido e, de quebra, permitiu que os investidores continuassem expostos ao setor de logística, só que agora por meio de outro fundo. Acabou fazendo mais sentido. Ok, a gente já entendeu o que aconteceu e por quê. Agora, vamos para a parte que realmente importa no dia a dia, os próximos passos. O que o investidor precisa fazer, principalmente na hora de acertar as contas com o leão, com os impostos. O cálculo do ganho de capital segue um passo a passo bem simples. Primeiro de tudo, é preciso achar o custo médio de aquisição por cota. Segundo, comparar esse custo com o valor final da liquidação, os R$ 90,07. A diferença vai ser o lucro ou o prejuízo. E terceiro, se teve lucro, é em cima desse valor que o imposto vai ser calculado, bem direto ao ponto.
E aqui, pessoal, um alerta muito importante que a gestão do fundo fez. Para quem não informou o custo médio de aquisição até a data limite, o cálculo do imposto vai ser feito usando como base o menor preço que a cota já atingiu na bolsa. E isso pode acabar gerando uma base de cálculo de ganho de capital bem maior. Então, muito cuidado com isso. E se a gente olhar para o mercado de forma mais ampla, essa operação do VTLT11 acaba mostrando uma tendência bem interessante, viu? Essas estruturas de pagamento que misturam cotas e dinheiro estão se tornando mais atraentes. Elas dão liquidez e, ao mesmo tempo, permitem que o capital dos investidores seja realocado de um jeito eficiente dentro do mesmo setor. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Para os cotistas do VTLT11, a liquidação pode até parecer o fim da linha. Mas, ao receberem cotas de outro fundo de logística, será que não é, na verdade, só um novo começo? Uma realocação estratégica de capital? Isso faz a gente pensar bastante sobre a dinâmica e o ciclo de vida dos nossos investimentos, não é mesmo?